Fala, galerinha! E aí? Bora matar esse assunto? Hein? Ditadura civil-militar? Pois é, então esse aqui é o nosso último vídeo falando justamente do que, pessoal? Falando justamente, tá, da redemocratização e do último governo da redemocratização, que é o mais longo de todos, porque o Geisel disse, o processo vai ser longo, gradual e seguro. E aí lá, lembra? Lá no pacote de abril de 77, mandato presidencial de quantos anos? 6. Então, João Batista Figueiredo é o último presidente da ditadura civil-militar e ele governa 6 anos. Veja uma coisa interessante. Já na campanha dele dentro do colégio eleitoral, ele vai dizer o quê? Ele vai fazer duas promessas, né? Ele vai prometer, né? Juro fazer desse país uma democracia, entendeu? Juro fazer desse país uma democracia, ele promete isso, né? E a outra coisa que ele promete, né, é algo que começa no final do governo Geisel a se construir, né? Partidos, né? Organizações ali de esquerda, né? OAB e tal, também a Ordem dos Advogados do Brasil, que não é uma instituição de esquerda, mas é uma instituição muito forte. Vários grupos políticos, culturais, né, meios de comunicação começam a pregar a ideia de uma anistia, né? O que é anistia, gente? É perdão, tá? Então, uma anistia política que pudesse trazer de volta mais de 5.000 brasileiros que tinham deixado o país na época da ditadura, justamente devido a sofrer perseguições políticas, né? Ou até mesmo temendo pela própria vida. Isso por terem, né, de alguma forma, né, na imprensa, nas universidades, entendeu? Na literatura, né, dentro das fábricas, de alguma forma, né, essas pessoas teriam, né, na política, teriam batido de frente com a ditadura e precisaram então fugir do Brasil. São os exilados da ditadura, né? Esse exílio, né, que dura anos, ele acabaria em 79, porque quando o Figueiredo assumiu o Brasil, ele assinou a lei de anistia, beleza? E aí foi festa em muitos aeroportos, principalmente do Rio de Janeiro, né, e de São Paulo, muita gente voltando para o Brasil, famílias se reencontrando, então é uma grande festa. Então, por esse lado, a lei de anistia ela é comemorada. Por outro lado, a lei de anistia ela é muito criticada. Por quê? Né? Porque essa anistia, que deveria ser ampla e restrita, né, ela não foi. Por quê? Porque ela não perdoou aqueles que os militares chamavam de terroristas, ou seja, pessoas que tinham participado da guerrilha. Esses não poderiam, né, voltar. Mas venhamos e convenhamos, né, esses estavam mortos, né, a sua maioria, beleza? Mas, resumindo, a lei de anistia também não é comemorada, ela é criticada. Por quê? Porque aquelas pessoas que foram mortas na ditadura, as pessoas que mataram, elas não poderiam ser presas também. Porque, veja, as pessoas que pensaram a anistia para as pessoas que fugiram da ditadura. E o que os ditadores fizeram? Se colocaram também na lei de anistia. Então, essa anistia não é apenas para os civis, mas também para os militares que cometeram crimes na época da ditadura. Ou seja, eles não podem ser condenados por tortura, entendeu? E desaparecimento políticos, né? Ou seja, assassinato político. Então a gente tem aí, né, muitas pessoas desaparecidas da época da ditadura ou torturadas e que foram soltas. E já aconteceu, pessoas no supermercado, por exemplo, andando e dá de cara com o seu torturador, entendeu? Isso já na redemocratização, já na nova república. E aí, né, denuncia o cara, mas o cara não pode ser preso por causa da lei de anistia, entendeu? Mas veja, a lei de anistia é considerada um marco histórico. Por quê? Porque meio que acalma os ânimos entre os civis e os militares, porque dá um salvo-conduto aos militares, para que isso faça com que os militares se sintam o quê? Se sintam, né, vamos dizer assim, confortáveis para desenvolver o processo de redemocratização. Então, a lei de anistia é um marco aí. Figueiredo, quando chega, ele assina logo, no caso, a lei de anistia, ok, galerinha?
Só que aí no governo dele também fica muito claro que, de fato, a lei de anistia, inclusive, né, é vista pela galera da linha dura, né, como um grande erro, beleza, tá? E essa linha dura, ela faz várias ações contra esse processo, ações muito violentas, né? Você tem ações como o Massacre da Lapa, no Rio de Janeiro. O bairro da Lapa é um bairro boêmio, um bairro de lideranças intelectuais também de esquerda, de universitários. E você tem um verdadeiro massacre, você tem a carta-bomba que Lídia Monteiro, que é a secretária da OAB, né? A OAB recebe, a presidente da OAB recebe uma carta-bomba, mas a secretária Lídia Monteiro acaba abrindo o pacote explode, destrói ali a sede da OAB, a antessala dela, e ela acaba morrendo, a Lídia Monteiro, beleza? Você tem, como você sabe, eternizado na famosa música do Renato Russo, que eu não posso falar aqui para vocês, mas ela vai dizer: não boto bomba em banca de jornal e em colégio de criança, eu não faço não protejo o general de 10 estrelas que fica atrás na mesa, censurado, né? E aí, né, o que acontece? Bombas em bancas de jornal incendiadas. Por quê? Porque na época da ditadura você tem os jornais alternativos, como o Pasquim, né? Você pode fazer uma pesquisa aí, o Pasquim, né? E aí eles eram distribuídos dentro dos jornais tradicionais, em algumas bancas, né, que tinham ligações com essas lideranças e tal, do jornal ali alternativo. E aí distribuíam, então, bancas de jornal acabam sendo incendiadas nessa época também, mas o que ficou mais forte dessa época na memória de todo mundo foi o atentado ao Rio Centro, galera, beleza? Então os militares da linha dura reagindo de forma violentíssima contra a redemocratização. O Rio Centro é um local de shows, né, de eventos culturais. Os festivais de música popular se transformaram em locais onde várias músicas contra o regime eram colocadas, né? Destaque para o MPB, a música popular brasileira, para nomes como Geraldo Vandré, no caso, Nara Leão, destaque para Chico Buarque de Holanda, né? Grande Chico Buarque, com músicas contra a ditadura, no caso, Caetano Veloso, beleza? Só Caetano Veloso, Gilberto Gil, já é de um outro movimento chamado tropicalismo, né? Que os caras cantavam de uma forma, né, totalmente diferente do tradicional, é uma revolução estético-musical, então é um movimento muito maior, né? Ou seja, era bater de frente com uma cultura conservadora. Daí, só para lembrar, o tropicalismo é considerado um movimento de contracultura, né? Que bate de frente com a cultura conservadora. Então esses festivais de música populares, né, onde tocam músicas como Cálice, né, ou músicas como Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, que acabam vendo hinos contra a ditadura, e seus músicos são perseguidos por isso. O Geraldo Vandré, ele é barbaramente torturado, beleza? Músicos espancados, músicas proibidas de serem colocadas ali, tá? Então, ali, esses festivais, eles acabam sendo festivais bem interessantes também, né? Com essas músicas de protesto, no caso da MPB, ou música de contracultura. E num desses festivais são plantadas 2 bombas. Uma bomba na central de força que deveria explodir, cortar a eletricidade. Então, naquele centro de eventos, as pessoas iriam então sair, né? Elas iriam voltar para a sua casa, e quando passassem ali pelo estacionamento, uma outra bomba plantada num carro ia explodir, naturalmente matar e ferir várias pessoas. E com isso, os militares queriam passar uma mensagem, ou queriam dizer que a guerrilha teria voltado, né? E aí que eles ainda eram necessários, talvez. Mas resumindo, a bomba da caixa de força, ela não explodiu, gente. E a bomba que iria explodir, na hora que as pessoas passassem, ela acaba explodindo no colo, no caso, do terrorista. Só que quando foram ver quem era o terrorista, era um capitão da aeronáutica, beleza? Que naturalmente no atestado de óbito vai como vítima, beleza? Mas ali fica muito claro que parte dos militares tinham perdido totalmente a linha, beleza?
E aí, né, para uma alta cúpula de vários militares da linha branda, né, fica claro que eles precisavam acabar com aquilo. Veja, eram crimes militares, porque aquilo ali, né, você ter um general, um militar presidente, que deixa claro que vai haver redemocratização e que não deve mais haver violência e tal contra os civis, e você tem outros militares que deveriam hierarquicamente aceitar as ordens, né? Eles simplesmente são contra. Então isso é quebra de hierarquia, que nas Forças Armadas é visto como total, é crime, beleza? E fica claro que os militares, né, parte ali da linha dura, não queria aceitar. Vários militares são retirados de postos de comando, né, que principalmente em São Paulo, que é um local ali onde o núcleo da linha dura é muito forte, beleza? Além disso, a gente tem ali como marco de redemocratização, por exemplo, né, a volta do pluripartidarismo, beleza? E eleições livres sendo realizadas em todas as cidades e todos os estados, beleza? Veja, isso numa clara que... Lembra que os atos institucionais eles iam caindo? Lembra que o ato institucional número 3 dizia que as grandes capitais e os governos era eleição indireta? Então, quando em 82 você já tem ali eleições diretas em todas as cidades, todas as capitais e todos os governos, era claramente que esse ato institucional tinha caído e que a democracia ia voltando livremente. Veja, em 78, ainda no governo Geisel, o pior de todos os atos, que faz 10 anos, porque ele é decretado em 68, ele cai, entendeu? Então, tudo isso demonstra aí essa redemocratização. Em 78, no caso, em 78, o MDB, ainda no governo Geisel, ganha nas grandes cidades, mesmo com o pacote de Abril e a Lei Falcão, de 76, 77 e 78, o MDB ganha. Então, fica muito claro o desgaste do regime militar, principalmente pelo fim do milagre econômico. E aí vem o pluripartidarismo, né? Veja, é um marco de redemocratização? Mas também é um certo controle dos militares. Por quê? Porque um só partido de oposição, com todo mundo de oposição, ele é muito forte. Você fragmenta a oposição em vários partidos, entendeu? E cria como regra a ideia de que os partidos devem ter candidatos. Como assim, Álvaro? Você evita que partidos de oposição se unam, tipo numa chapa, entendeu? Então você fragmenta a oposição. Então surgem vários partidos, né? O PMDB, beleza? Vai ter o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, o PT, Partido dos Trabalhadores, entendeu? Você vai ter a Arena se transformando em PDS, tá? A Arena vai se transformar em PDS. Você vai ter, por exemplo, membros da Arena, né, observando ali, né, que o barco está afundando, eles fundam a chamada Frente Liberal, beleza? Destaque para José Sarney como líder da Frente Liberal, beleza? E, naturalmente, essa Frente Liberal vai se transformar com o passar do tempo em PFL, Partido da Frente Liberal. Então, o surgimento de vários partidos políticos, né, o pluripartidarismo retornando, é a queda do ato institucional número 2, que criava o bipartidarismo. Então, você tem os atos institucionais, eles caindo, né, todos, né, a imprensa, no caso, abertamente colocando tudo ali, é o fato ali da censura cair também. Faltava o quê? Faltava eleições livres presidenciais. E aí há um movimento social muito forte, criado por partidos políticos, por todos os partidos, né, redes de televisão, movimentos, lideranças culturais, OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, várias instituições apoiando as eleições diretas para presidente. E pelo PMDB, um deputado chamado Dante de Oliveira, ele cria a chamada Emenda Dante de Oliveira, né, que iria ser votada no Congresso para as eleições diretas, tá? Então, o movimento pelas chamadas diretas já,
é muito grande, com milhares de pessoas nas ruas em todas as grandes capitais. O povo brasileiro pedindo eleições diretas, né? Movimento social nas ruas muito forte e movimento político através da emenda Dante de Oliveira, conhecido como a emenda das diretas, né? Que seria votada no Congresso Nacional. Mas veja, né? Os militares são muito claros, lembra da frase do Geisel ainda? O processo de redemocratização será lento, gradual, em etapas e seguro, principalmente para nós militares. Por exemplo, numa possível eleição direta, um Lula, né, que cria o PT, ele poderia se candidatar, poderia vencer. E aí uma coisa que os militares nunca aceitariam se consolidaria. O que, Álvaro? Que o poder passasse para a esquerda. E isso os militares não podem aceitar. Numa demonstração clara de força, a emenda Dante de Oliveira, que tem maioria no Congresso, ela recebe maioria de votos, mas ela não recebe a maioria ampla. Por quê? Porque uma emenda que mude a Constituição, que é a de 67, é a totalitária, né? Ela precisa de quê? De 2/3 no Congresso para ela ser válida. Então a emenda Dante de Oliveira, ela não passou, beleza? Ela não passou, tá? Então foi um balde de água fria num movimento social gigantesco, ou seja, a eleição ela acaba sendo indireta, beleza? Paulo Maluf, candidato dos militares, contra quem? Tancredo Neves, candidato da oposição. O interessante é que a oposição entende, né, que os militares eles, né, são poderosos, tanto é que a emenda Dante de Oliveira não passou, e colocam Sarney como vice, né, para ter esse diálogo com os votos ali da galera da antiga arena. E isso acaba dando a vitória para o Tancredo Neves, né? Então o Tancredo Neves acaba vencendo, né? Só que o balde de água fria é gigantesco. Por quê, gente? Porque o Tancredo Neves vence, mas ele acaba tendo que se internar às pressas por diverticulite. Faz uma cirurgia de barriga aberta, e já é um cara idoso, né? Bem idoso, uma cirurgia de barriga aberta. O problema é que na hora do final da cirurgia, ele acaba recebendo um monte de gente no quarto dele e acaba pegando uma infecção hospitalar, acaba falecendo. E aí o balde de água fria, por quê, gente? Porque quando o Tancredo Neves falece, o presidente do Brasil agora é o José Sarney, ou seja, um político da antiga arena, que no finalzinho migrou, né, para a chamada Frente Ampla, mas é um cara que passou 20 anos de ditadura apoiando a ditadura. Então é um grande balde de água fria. Você não tem eleição direta e o Tancredo Neves morre, e o Sarney, que é um cara que sempre apoiou a ditadura, é eleito presidente. Então a ditadura acaba, de certa forma, num final melancólico, beleza? Mas, né, de certa forma, um presságio do Geisel, que diz: o processo será lento, gradual e seguro. Ok, pessoal? Um abraço.